Marcos capítulo 15. De manhã bem cedo os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. "Você é o rei dos judeus?" perguntou Pilatos. "Tu o dizes", respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: "Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando." Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa era o costume de soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. "Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?" perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. "Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus?" perguntou-lhe Pilatos. "Crucifica-o!" gritaram eles. "Por quê? Que crime ele cometeu?" perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: "Crucifica-o!" Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: "Salve, rei dos judeus!" Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passavam por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito as acusações contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: "Ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo." Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos." Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste?" Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: "Ouçam, ele está chamando Elias." Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: "Deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí." Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo.
Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou nos sepulcros cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Marcos capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde ele fora posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Este é o fim do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Quantos ensinamentos maravilhosos! Marcos nos mostra o quanto Jesus é poderoso para curar, para libertar, para ressuscitar, mas acima de tudo, para salvar. E como está aqui no resumo da missão, a comissão de Cristo para nós: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Cumpra a missão do Senhor Jesus
E ele diz mais: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que Deus te abençoe e te use. Se você está estudando a palavra de Deus e ainda não foi batizado, tome a sua decisão ao lado do Senhor. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você já foi, cumpra a missão que Cristo lhe confiou. Ensine a mensagem a outros, compartilhe o Evangelho eterno, para que eles também possam crer, possam tomar a decisão, serem batizados e salvos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.